abençoada, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Bispa Fé em Família. Mas olha, hoje não é um programa qualquer, porque estamos nos reunindo com muito amor e gratidão para celebrar a vida de uma mulher de Deus que inspira, ensina, cuida e ama, a nossa querida Bispa Fê. Sim, o aniversário dela é amanhã, mas a festa aqui já começou. E para tornar essa tarde ainda mais especial, eu, a pastora Priscila Seixas, estou com vocês com muita alegria no coração para conduzir esse programa repleto de homenagens, surpresas, palavras de carinho. Ai, que presente bom! Não acredito! Como você está? Que saudade! Feliz aniversário, amiga! Te amo! Vamos sentar! Vamos! Eu sento aqui, você senta ali. Pronto! E hoje eu estou no comando aqui do seu programa Pri. para a gente conversar de muitas coisas e revelações suas e falar o que você já viveu no ministério, na família, da nossa amizade. E eu queria já começar esse programa falando tudo o que eu sinto por você. Pri. Que é difícil, né? É como se a gente tivesse que falar para um irmão que ele sente, né? E para irmão a gente não fala, para familiar a gente fala eu te amo e basta. Verdade. Né? Então, assim, se eu tivesse que falar alguma coisa, eu queria te agradecer pela amiga que você é de tantos anos. Eu lembro quando o meu pai uma vez te encontrou na rua e disse assim: Priscila, você tem que ser amiga da Fernanda até o final, porque ela é fiel. E é verdade, a gente tem uma amizade que nesses dias é muito difícil. Verdade, Pri. Né? E a aliança de Deus, são mais de 30 anos, eu me converti em 92. Então a gente está caminhando aí há tanto tempo. E o mais gostoso é que a gente não precisa se ver toda hora, nem se falar toda hora, mas quando a gente se encontra é a mesma coisa. É a mesma coisa. E eu tenho só lembranças boas, né? A Pri, minha amiga, irmã mais velha. Eu fiquei muito feliz, porque quando eles falaram, vai ter surpresa, a gente fica assim, né? Quem que será vai que a vir na surpresa vai ser boa, né? Ou vai que ser... surpresa é essa? E aí a Pri me encontrou, a gente já teve um tempo juntas e muitas coisas eu aprendi com você, Pri. E muitas... Você aprendeu a dirigir? Eu aprendi a dirigir com a Pri. Conta como é que foi. A Pri tinha o Gol azul calcinha. Quadradinho. Um azul calcinha quadrado que não era nem meu. Da minha mãe, não tinha seguro, não podia bater nada. E eu falei, entra aí. Entra que a gente vai dirigir. Você vai aprender a dirigir hoje. Daí ela entrou e uma van que estava vendendo pão abriu a porta bem na hora que ela passou numa rua estreita. E ela passou 1 centímetro da porta. Aí a Pri, o carro da Lili. Eu falei, meu Deus, é o nosso fim. Nossa. Imagina se a gente batesse aquele meu Deus, carro, a Pri. confusão. Deus guardou muita gente. E muito. Como você estava falando da sua vida, que foi muito tempo no estúdio, eu lembrei de uma história agora tão engraçada, que eu tinha que ficar de madrugada lá. Com a sua mãe. Sim. Que aquilo foi providencial para minha vida ministerial. Eu tinha que aprender a palavra e aprender a pregar. E não tem ninguém melhor do que sua mãe. E eu tive um privilégio de ter alguém perto. Você tem muito do estilo dela quando você está ministrando. Você percebeu? Eu gosto. Quando você grita, é igualzinho. Igual. As pessoas falam assim, você tem alguma coisa parecida com a Bispa Sônia? Eu falo, mas eu sei o que é. Na hora de mandar o capeta para os infernos. Para expulsar demônio, aquele mover, né? E eu estava lembrando que você ficava, às vezes, no estúdio, eu e você. E uma vez, eu não sei o que contaram, acho que a mulher contou que viu o marido embaixo da cama, depois que ele tinha morrido. E eu não sei o que aconteceu comigo, que eu ri. Mas eu ri, assim, para você. E você, quando ri, você explode. A sua voz, ela não fica, não é? Até hoje eu ri e chorava, assim, tipo, meu Deus, eu não acredito que a mulher falou que o marido dela estava embaixo da cama. E você explodiu. Daí, a sua mãe virou para mim e para você e deu aquela olhada de Bispa Sônia, que eu falei, acabou minha vida. Acabou, podemos ir pra glória. E eu e você nunca podia ficar muito junto. No culto a gente ria, sua mãe mandava bilhete. Era o culto inteiro.
quietas? A gente anotava a ministração, eu e a Pri. Então ela ia com o caderninho dela, eu ia com o meu caderninho. Não tinha E iPad, aí, celular, imagina, ninguém nossa, sabe nem o que é sabe o isso. que é isso. Aí a gente ficava escrevendo uma no caderno da outra as observações dos participantes do Sim. culto. Olha o fulano com essa calça Uma bem mostrava agarrada. pra outra e ria, e ria. Ela mandou um bilhetinho. Vocês podem ficar quietas? No... Vocês estão atrapalhando o culto. E por dava aquela favor, olhada, eu fique falava, lá meu do altar. Deus pro- do céu. E no domingo que vem a gente pegava e fazia a mesma coisa. Sim, não mudava nada. Aí a gente foi fazer a escola de profetas juntas. Sim, era na Zona Leste, demorava 5 dias para chegar dentro da van. Nossa, o que a gente se forçou na vida, hein? Porque para ir para a Zona Leste... Só para aprender a Bíblia, segunda-feira. era isso. E eu ia com a Pri, porque a Pri era mais velha, ela dirigia. Nossa, o que a gente sofria, né? É. E a praia? Conta da praia. A praia era os melhores momentos. Eu sou super urbana. É. Nunca, assim, eu ia pra praia uma vez por ano de férias com meus pais, pouca coisa. Meu pai gosta muito de praia, sempre levou a gente pra praia. Mas eu não fui criada em São Paulo, paulista raiz. E a Pri tinha casa na praia, do surf, e queria me ensinar a surfar. Aí aí nas férias a gente ia pra praia, pra casa da Pri. A gente ia de fim de semana, Final nada a de ver. semana também, do nada. Do nada. Vamos pra praia, tem que ir pra praia, ela ia. Eu entrava no carro com ela, porque a Pri tinha confiança da Bispa Sônia. Sim, Isso é acho que ela raro. pensava, pelo menos ela cuida da menina. É. Eu vou deixar ela aqui. Mal sabia ela, que eu cuidava dela. Ah, sim. O ministério estava no auge. Tava. E a sua mãe trabalhava Muito. absurdamente. Muito. Você sempre. lembra? Nossa, absurdo. Aí quando eu pegava 20, você no final de 22 horas semana, eu acho por que ela dia. pensava que Ufa, bom. alguém vai tirar essa criança cuidar de casa. dessa menina aí, né? Que eu vou confiar. É. Só que chegava na praia, eu pegava onda, ia lá com o meu bodyboard e tal, pegava minhas ondinhas. Quando eu voltava, essa menina estava vermelha, igual um camarão. Ela não passava protetor. Nada, branca. Chegava roxa. Daí outro dia, faz o quê? É. Uns 3 anos, 4, que a gente se encontrou no mar também. Foi. Com a família dela, com a minha. E a gente ficou lá no mar. Daí eu lembrei dos velhos tempos, quando eu olhei a menina tava roxa. E na praia, tinha 2 diversões nossas. Qual é? Primeiro, fazer as meninas chatas chorar. A gente adorava fazer isso. E tomar sorvete. E tomar sorvete. Aí tinha um clube, né? Que era Clube na frente da praia, a gente ficava lá o dia o dia inteiro. inteiro falando sobre a volta de Jesus ao céu, umas conversas, né? Bem apocalípticas. Bem apocalípticas, mas foi E um momento comendo tão sorvete, legal, né? muito sorvete, muito sorvete. Eu lembro a primeira vez que você saiu pra gravar. Eu fui com você. Você já era jornalista? Sim. Estava Daí a gente- terminando de se formar, Daí né, a gente Pri? fazia a cabeça umas 125 vezes. A gente ia num evento, daí você começava, gente, eu estou aqui no... Você fazia pro programa do seu irmão. Chamava Virada Radical, era um quadro de 30 segundos, não sei se tem aí no arquivo, era um quadro muito curto. Sim. E a gente contava a virada radical, o testemunho da pessoa rápido. Então a gente ia nas festas que rolava, tudo cristã, tudo. E aí, você lembra do nosso câmera, o Paixão, que ele ria de mim quando eu começava a gravar? Meu Deus, era uma confusão. E eu não conseguia falar nada na frente do vídeo. Você demorava 3 dias Pra gravar um quadro de 30 segundos. Não, Por isso que eu te falo. pra com fazer o cabelo também. Meu Deus do tupete. céu, Ela me cara. E chamava de Tupas, ela me apelidou Ela de punha um Tupas. bob, daí ficava horas com o secador. Eu largo esse tupete, menina, vamos logo pra igreja. Chegava na igreja no final do culto e ela com o tupete desse tamanho, loiro. E a gente... E é tão legal isso, porque pessoas diferentes podem ser amigas e se amar. Sem dúvida. Você é uma irmã mais do que uma amiga pra mim, Pri. E eu fico muito feliz de poder comemorar meu aniversário com você. A gente sempre foi super diferente nos estilos, mas a gente sempre E a amou... gente tinha o mesmo espírito. Exatamente. E até hoje a gente tá juntas. Pra sempre, Pra sempre. até Jesus E voltar. agora... Ah, E também lembrando de tantas músicas que nunca saíram do meu coração, tipo É Só Esperar Acontecer. E tantos outros louvores. Eu tenho até hoje CD. a bolacha lá, o disco, né? O Do Renascer disco. Praise 1. Olha, Pri, você tem? Nem eu tenho. Você não tem? Não. E agora vamos ouvir Jesus, nosso plano melhor. Minha música preferida. É? Pri. Nossa, a minha também. É linda demais essa música.
esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua olhando nos teus olhos, enxergando que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embancem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embancem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu.
Obrigada, Renascer Praise, que é uma alegria. O Renascer Praise faz parte da sua vida. Faz. Da sua história. E todo mundo do Renascer Praise tem uma história com você. Nem se foi te ver de vestidinho, alguma coisa, quando você era pequenininha, mas todo mundo tem uma história. E a gente vai começar aqui pela Vânia. Ah, é? Conta pra gente, Vânia, qual foi a sua experiência? A experiência que a Bispa fez. Fê. A Bispa, ela sempre nos incentivou a viver, sabe, aquilo que é os nossos sonhos. E toda vez que a gente vinha aqui no programa, e quando a gente falava dos nossos sonhos da família, era muito bom ouvir ela falar, né, de como ela viveu os milagres, de como ela pôde viver a família. Ela tem uma família tão linda e foi de um milagre. Então, acho que a nossa história, a gente, vamos dizer assim, que a gente se encontra nessa questão do milagre, porque eu também vivi um milagre. Eu não poderia engravidar, Deus me deu 2 filhos lindos, vivi um milagre enorme, né? E ela resolveu ter 4, né? O milagre dela foi em 4. Sim, sim. Então, assim, e nós, nesse tempo, né, quando a Bispa ela engravidou e todas as lutas que ela passou na questão da gravidez e o milagre que o Senhor deu, nós estávamos caminhando juntas, né? E então sempre é uma experiência para nós também, porque aquilo que ela tem vivido, quanto ela e o apóstolo Estevão, a Bispa Sônia, isso vem para a nossa família também. Então, nós olhamos, é o nosso espelho, e a gente deseja viver também. Então, ela viveu, eu também vivi. Então, acho que o que a gente tem em comum, muitas coisas, claro, mas que eu lembro, assim, essa questão de viver os milagres do Senhor e poder viver a alegria de poder gerar. Sim, sim. Ah, que lindo isso, Foi muito especial, e quando também a Vânia teve uma experiência sobrenatural, né? A Vânia e o Ronaldo, o filho mais velho deles, ele ressuscitou. Verdade. E ele foi atropelado. Passou uma carreta por cima do crânio dele. Ele foi para o hospital desenganado. O Ronaldo estava com ele naquela noite, é sobrinho do Bispo Léo, uma família levítica. E ele, ali, eu me conectei ainda mais. Eu tenho muita admiração por eles, porque são servos de Deus e porque o meu grupo de louvor favorito, eu sou fã do Renascer Praise, né? Mas não tinha como não ser. Né? É o meu grupo de louvor preferido. Minha playlist é Renascer Praise, a trilha sonora da minha vida é Renascer Praise. Não é só porque é o grupo de louvor da Renascer, é porque é o grupo de louvor que eu mais amo ouvir mesmo. A gente já vai ouvir mais Renascer testemunhos, mais homenagens para você, mas hoje é também o aniversário de uma pessoa muito especial. Quem é? É hoje aniversário do Ben, do Benjamin, meu filho caçula. Quanto tempo? 6 anos hoje. Olha o Ben ali, olha. Gente, ele é tão fofinho, né? Ele é muito, meu. Olha. Ai, meu amor. Parabéns para o Ben, que seja um menino muito abençoado, mais um profeta dessa geração. Eu vejo, às vezes, ele no carro e você ensinando a palavra para os seus filhos. Como é que é isso? Isso é muito. Isso é uma das grandes missões que eu tenho na minha vida, que como eu estava falando, eu me conectei muito com a Vânia, com o Ronaldo, porque eu intercedi muito pela vida do Bruno, para que ele ressuscitasse. E ele voltou sem sequelas nenhuma. Então, foi muito especial o milagre que eles viveram. E eu sei que cada um dos meus filhos, eles são um milagre, né? Os médicos me disseram, eu recém-casada, depois de um aborto espontâneo, uma trompa a menos, eu acordei já com todas essas notícias, né? Eu tenho um fator 5 de Hayden mutante no sangue, então eu já acordei com todas essas centenas de diagnósticos de que eu não poderia ser mãe. E eu era recém-casada, eu era muito novinha, eu estava acabando de voltar da viagem da primeira marcha para Jesus na África, e aquilo tudo foi muito difícil para mim naquela fase. E eu pedi muito para Deus que me desse filhos, porque eu queria, como Ana, entregar filhos para Deus. Eu sempre pedi isso. E o meu maior desejo, Deus eu já estou assim na metade do caminho, né? Eu quero entregar ao Senhor 4 pastores.
né? Esse é o desejo do meu coração, o desejo que eu ouvi da boca da sua mãe. A minha última conversa com a Lili, ela me falou isso. Ela falou: Fê, a maior alegria da minha vida, e eu sou muito grata aos teus pais, porque eu sempre desejei que meus filhos andassem com o Senhor. E foi através da Renascer que eles voltaram para Jesus. E ela falou: a minha maior alegria é ver meus 3 filhos no altar. E ela viveu isso. E para mim, como mãe, não existe uma alegria maior. Eu falo, é algo que só o filho pode dar para a mãe. Ninguém pode te dar esse presente, mas o filho pode. E todas as vezes, eu ainda não vi presencialmente o David ministrando no acampamento de carnaval, mas foi lá que ele começou, né? Eu sempre assisto, mas ano que vem eu já falei que eu venho. Eu vou dar um jeito de participar. Mas eu vou ensinando dentro daquilo que a palavra diz, né? Inculca a palavra na cabeça dos teus filhos. E para mim, inculcar é o que a palavra diz: fale ao deitar, fale ao caminhar, fale ao levantar. Toda oportunidade, todos os dias eu acordo de maneira intencional, pensando como eu posso apresentar Jesus para os meus filhos todos os dias. Com o meu testemunho, com as minhas palavras e com os princípios que eu quero que eles carreguem, porque eu não quero que, de repente, meus filhos não tenham o vínculo com Deus que eu tenho. Que para eles seja normal, porque eles nasceram num lar cristão. Você tem filhos em fases diferentes. É. Como é que você lida com isso? Porque tem um adolescente que está naquela fase difícil, que ama Jesus, mas também tem suas questões e questiona, e às vezes fica aborrecido com isso, com aquilo. E tem criança. E eu vejo que você tem um cuidado, por exemplo, você é muito nova. Daí, quando você está com o adolescente, eu percebo que você fica tipo irmã. Quando você está com as crianças, você já fica tipo a mãe, né? Você faz isso intencionalmente ou isso é natural? É natural. É natural em alguns momentos. Eu sou muito amiga dos 2 mais velhos. Isso é acho que a maior dádiva que eu recebi de Deus foi essa. Eu tenho consciência que veio das mãos de Deus. Até todas as vezes que eu vou fazer meus exames de rotina, todas as vezes, pouco tempo, 2 meses atrás, eu acabei tendo que fazer uma esterectomia no útero. Meu útero, depois eu tive uma endometriose do útero, né? Não do endométrio. Então, acabei tendo que passar, e aí faço meus exames de rotina, e agora, 2 meses eu fui fazer o exame, e novamente eu ouvi da médica, sempre eu ouço isso: você sabe que muitas mulheres que têm as características que você tem, nunca conseguiriam gerar. Então eu tenho uma consciência diária que eu não poderia ser mãe. Não é algo que eu esqueço. Eu tenho consciência plena. Então para mim não é comum. Então, e eu pedia muito para Deus que meu primeiro filho fosse homem. E Deus me deu, né, o David. Também, assim, de uma maneira muito legal, uma cura no meu coração. E a gente é muito parecido e muito amigo. Então, com ele, eu sou meio irmã dele. Mas não perde o respeito. Mas espera aí, vamos aproveitar que o David fez um videozinho. Aí, o primogênito. Feliz aniversário, mãe. Eu te amo tanto, 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 infinitamente, mãe. É um privilégio para mim ter você na minha vida. É um privilégio para mim comemorar essa data tão especial. A data em que Deus colocou nessa terra uma pessoa tão, tão incrível, mãe. Você, para mim, é o maior exemplo de amor, o maior exemplo de perseverança, mãe. Você me ensinou a ser um servo de Deus. Você me ensinou a ter amor por Deus, pela palavra. Você me ensinou os meus hábitos que me mantêm conectado com Deus. Você me ensinou a perdoar. Você me ensinou a amar. Você me ensinou, mãe, a prevalecer diante de tantos e tantos desafios. Sim. E você, para mim, é uma inspiração, mãe. Eu te amo demais, demais, demais. Eu que te amo. Ai, fala de quem tá longe é horrível, né? Se ele estivesse aqui, você nem ia estar chorando. Mas, meu Deus, que saudade que dá, né? Dá uma saudade. Eu me emociono porque quando a gente vê um filho assim, tipo, o David tá praticamente agora criado, né? Você fala, ufa, deu certo. Foi. Ufa, deu certo. Foi tão difícil. Falta 3. Mas eu venci. Eu consegui.
primeiro só faltam 3, né? Então a gente tem essa relação de amizade, mas também de muito respeito. Eles me respeitam muito e eu nunca deixei esse limite ser ultrapassado. Você nunca virou amiguinha de filho. Nunca. Entre ser amiga e mãe, Deus me chamou para ser mãe. Né? Quando algumas decisões difíceis na adolescência do Dave, ele falava, mas você precisa me apoiar, você precisa Me ouvir. me dizer sim. E eu falei, eu preciso ser tua mãe. Eu preciso te falar o que ninguém vai te falar na vida, mas a tua mãe vai. Você vai ter muitos amigos, você vai ter muitos relacionamentos ao longo da tua vida. A gente sabe, né, Pri? Você pega o teu telefone 5 anos atrás, tem muita gente lá na foto que não está aqui hoje. Bota muito. Né? Eu falei, só que mãe, você vai ter só uma. E eu preciso ser a tua mãe. Então, eu sou muito firme no meu não com eles, porque o não é proteção. E eu não acredito nessa educação sem limites que muitas pessoas, não sei com que base científica, vamos estudo, ficar amigos, experiência. discutir assuntos. Daí, Não. daí você vira... Daí ele não respeita. Não tenho respeito, não obedece. não tenho limite, mas quem paga o preço é o filho. Sim, por isso. Né? Por isso. Então eu sempre procurei criar eles independentes, muito. Eles têm opinião própria, são inteligentes. Tá cada um num estado. Em um estado. Diferença é maluco para mim. Sabem viver sozinhos. Fiéis a Deus. Você ensinou eles a aprenderem a se virar. Tudo. Foi? Cozinham, arrumam um caso, o Dave faz as marmitas dele, a bikezinha dele, até hoje o Dave não tem carro porque achei desnecessário, então com a bikezinha dele vai para todo canto. Na faculdade, trabalhando lá em Washington. Trabalhou em Washington na Casa Branca. Chique. Muito, um milagre de Deus na vida dele, saiu de lá com indicação. Quer dizer, ele hoje é um homem honrado, eu me alegro pelo homem que ele se tornou, pela mulher que a Carol está se tornando. Linda, né? Ela monta uns negócio de arquitetura que ia demorar 5 dias. Eu também. Pega um martelo, serrote. Nossa, que menina. Aí sabe o que eu percebi? Só de ver esse vídeo dela, assim, eu falei, olha, a Fê conseguiu criar eles para vencer o mundo. É isso. Ela não protegeu a nível de não saber se virar. Eles são tudo esperto. São descolados. Aí entra muito do Douglas também. Daí entra a parte do pai. Porque a gente concorda nisso, mas como ele é um cara que veio do zero... Ele teve que ralar muito para ser alguém na vida. Morar sozinho, lavar louça tudo. E tal. Então ele também puxa muito isso. Como eu, você sabe, sempre ajudei minha mãe desde pequena. Mais ou menos, né? Tua mãe falava, vai lavar a louça, ficava eu e você dormindo de domingo. Brincadeira, ela ficava com a louça grande, que eu lembro de domingo. Você dormia. Eu dormia e você lavava a louça. Agora me fala uma coisa, E os pequenos já não. Os pequenos têm aquela relação, mas é gostoso de mãe. Mas é gostoso porque criança... Tipo, outro dia eu fui fechar a porta do banheiro, tinha um dinossauro em cima do batente. Sabe o que você gosta? Isso é demais. Né? Daí caiu na tua cabeça, né? Eles são sensacionais. Sabe? Cópia privada, eles são maravilhosos. Né? Joga papel higiênico. Não, é uma doideira. Dois meninos, é mó Então, eles são terríveis. Duas crianças. Quando você olha, uma aprontou aqui, outra aprontou ali. E um põe fogo no outro. Mas eles levam a gente de novo para ser criança. Mas isso é bom. Muito gostoso. E outra coisa que você fez por seus filhos são... O que são hoje e vão ser grandes homens de Deus e grandes pastores, foi porque você semeou a palavra na fase que mais precisava. Então, você tem lembranças da sua mãe, mesmo que você, às vezes, quando não queria, ela estava sempre orando, botando a mão na cabeça. Minha mãe fez isso também. E eu acho isso super importante, porque as pessoas pensam assim, eu vou na igreja, largo meu filho lá no departamento infantil que se vira, mas não é o discipulado quem faz, é a mãe, né? O pai. Você também é filha de uma mãe, Pri, que ela todas as vezes, eu sempre vi na tia Lili isso também. E isso também é uma característica da minha mãe, Bispa Sônia, né? Elas são muito posicionadas como servas de Deus. Então, as crianças sabem, eu sou crente, eu sou mesmo. Dentro de casa é louvor, é oração, é leitura bíblica e domingo é sagrado. Não tem conversa. O domingo, eu falo para as crianças. Não é se tá afim, se não tá, tem que ir para a igreja e pronto. Enquanto na minha casa é assim. Outro dia eu postei isso, falei, você não respeita a liberdade.
Eu respeito todas as pessoas, eu respeito quem não comunga da mesma verdade que eu pratico, eu respeito. Mas, para os meus filhos, eu quero transmitir o que eu tenho de melhor. E eles são dependentes espirituais da mãe. Então, do pai, tem que eu ir. passo isso, tem que ir mesmo, Nem acho. porque a criança não vai ter vontade de tomar banho nem de escovar os dentes. Então, você precisa, sim, e inculcar isso. O domingo não é teu, o domingo é do Senhor. Esse dia não é teu. É o dia que você consagrou a Deus. Então, você não vai fazer o que você está afim no domingo. Você vai fazer o que Deus quer de você. E isso, para mim, é assim, até hoje. Dave é moço, é homem, mas... eu estou estudando. Estuda de sábado. Ensina a criança o caminho que deve andar até o final da vida, não se desviará dele. É isso, Pri. Então, é na fase fálica. 0 a 5 anos tem que ir, tem que sentar, ouvir escola dominical. É isso. Aprender quem é o Adão, quem é a Eva. Saber Quem é Moisés. orar um Pai Nosso, saber os salmos decor. Então, todas Eu as... vejo que você faz preencher a lacuna. O Senhor é meu pastor e as crianças, nada me faltará. Não é assim? E eu desmaio de que eu falo, cara, ela tá certa. Se não fizer isso, não pega. Mas assim, teus filhos estão na faculdade. E quanto tempo faz que você saiu da faculdade? Ixi, sei lá. Mais ou menos. Eu me formei com 20. Depois fiz a pós depois, né? Que eu terminei tudo. Tem uns... Depois da pós... Quanto? No mínimo uns 15 anos. 15 anos? 17 anos. Então eu tenho uma surpresa pra você, que vem dessa época. Pode entrar, surpresa! Beatriz! Olha a surpresa da faculdade! Bi! Que E veio com a filha ainda, olha que linda! Ela imaginava, né? Nossa, Ela nem esperava. Beijinho nela, filha. Oi, meu amor. Como você é linda. Pode sentar aqui, Nossa, querida. Bi, que bom. Prazer. Prazer. Essa Priscila, como é que vai? Tudo bom, bem? Pri? Tudo jóia? Dá um oi pra Pri. Ai, que Oi, linda. ai, que linda, ela veio toda chique. Bia, conta pra gente, como é que era na época da faculdade a relação de vocês? A Bia é minha amiga da pós. Da pós. É. A Fernanda estudava mesmo? Como que era? Estudava. Muito carismática. Ela Uma é pessoa mesmo. muito querida Ai, Bi. na faculdade. Todo mundo gostava muito dela. E a nossa amizade, ela começou sem nenhum interesse, sem nada, né? Eu acho que o bonito da amizade é esse. Sim. Eu não conhecia a Fernanda, o que ela fazia. A gente começou a conversar, né, Sim. de trabalho e tal. E depois de, umas 2, 3 semanas que a gente já estava assim, bem íntimas, que eu fui perguntar, Fernanda, o que você faz? Foi. Aí, quando a Fê era muito discreta na faculdade, né? Então, a nossa amizade então começou dessa Ela maneira. tirava nota alta? Tirava. Ela é assim, ela não estuda e só tira 10. Não, né? era só 10. Eu sempre percebi, sabe? Por isso que eu fazia os trabalhos com A gente ela. sempre fazia é ótimo. os trabalhos de economia. Se fosse quando eu era pequena, eu ia colar dela o dia inteiro. Ela é muito, muito boa, Muito né? focada e... Inteligente. Mas a Bia, ela era um momento bom, porque eu trabalhava o dia inteiro, Pri. Na época que eu fiz a pós, meus filhos estudavam na Escola do Futuro, e ela era depois da Marginal, do lado da USP. Então eu tinha que sair de casa muito cedo. Eu pegava a Marginal 4 vezes ao dia. Ai, que delícia. Era muito puxado para mim naquela época. E eu saía muito cedo de casa, saía de casa às 5h15 da manhã, pegava a Marginal, deixava meus filhos, voltava, trabalhava o dia inteiro, saía, pegava eles na escola, voltava para trabalhar, e no final do meu dia de trabalho, eu ia para a faculdade. E a nossa faculdade, a pós, terminava tarde. Terminava às vezes meia-noite, meia-noite e meia, né, Bi? Meu Deus, que tarde essa porra. 11h30, meia-noite, por né? aí. E até eu chegar em casa, eu chegava em casa por volta de 1 da manhã. Ixi. Até tomar banho, tudo, eu ia dormir, era 1 e pouco. E no outro dia eu tinha que estar de pé às 5 ou 4h45. Meu Deus. Então era... Você ia 4h45? Eu ia acordar meus filhos para sair de casa às 5h15. Então Você já foi... tinha filho. Ah, tá. Foi uma fase da minha vida muito intensa. Foi. E a Bia, ela sempre bem-humorada. Então vamos ver umas fotos aí para vocês me falarem o que aconteceu aí e lembrar. Ah, Onde era isso Bi, aí? foi aqui um aniversário Foi aqui. meu na Foi o Rede aniversário da Nossa. Fernanda, E a Bi foi. veio, aí convidei a Bi para participar do meu grupo de discipulado, que chamava R12 na época, a Bia Foi, veio. Exatamente. Legal.
E aí a gente começou a gente não perdeu a amizade, né, Bi? Pelo menos uma vez por ano a gente se vê, né? Você igual viu que eu a e gente você. tá bem, né? Ó, não envelhecemos, Bi, né? a gente Fê? tá Tamo igual, bonito. né? Dá pra dar uma update, a gente tá né? melhor hoje. Tá vendo? Ó, filha. Ai, que legal. Tem mais uma fotinho aqui. Tem mais uma? Olha. Ah, a gente almoçando Isso. junto. A gente Isso, a Bia, almoçando. antes de casar. Isso era Foi, antes? exatamente. Antes de eu casar, eu a tava Bia- já noiva. Faz tempo, hein? Noiva, e a gente... Quantos anos de casada, Bi? Olha, eu já tô agora há 4 anos. 4 anos. Aí veio, aí Deus deu um presente Parece uma maravilhoso ursinha, pra Bi. né? É. Essa roupinha. Ai, que fofinha, Ai, toda que bonita. linda. E a gente se deu muito bem, porque a Bi tem os mesmos princípios que o meu. Então, nós somos propostos para estudar mesmo. Para pegar aquele... A gente precisava aplicar aquele conhecimento no nosso Foi dia a dia. pós, hein? Pós em administração de empresa. E a Bi sempre foi bem-humorada, divertida. Então sempre tem, toda a turma tem aqueles caras que se acham, né, Bi? É. Os arrogantes, né, da turma. E eu sempre fui muito discreta na minha. E ela também, a gente se juntava e a gente fazia aquilo, a gente ficava rindo deles assim, na aula. Então eu me divertia com ela. A gente só olhava assim, né? De cantinho. Ai, meu Deus. Ela vem. E aí a gente fazia os trabalhos juntos, ficava mais fácil para as duas. Então, nós duas terminamos a pós com glórias, né, Bi? Glória, tudo nota boa. Tudo nota boa, maravilhosa, tanto que as notas da pós depois fui aprovada, assim, de olhos fechados na mas MBA. você é aprovada em qualquer lugar. Isso aí, E aí, essa daí é aprovada em qualquer lugar, não é? Ai, Nota querida. 10. É. E eu fico muito feliz de ver E que eu não a vou ganhar. Bia tem hoje um casamento muito lindo, com um homem que a ama, que a honra. Ela é uma profissional bem-sucedida, é mãe. E a gente conversava muito, porque eu já era casada e tinha filhos. E a Bia falava, Fê, como é que é? Né? Ela deu muitos conselhos. E eu sempre fui falando com ela, procuro uma pessoa legal. A Bia sempre foi muito linda, então e ela era solteira. Então os meninos da faculdade ficavam meio que eu falava, Bia, ó, isso aí tudo não é homem pra você. Você precisa pegar um cara, meu. E eu conheci o esposo dela e ela casou com um cara que a honra, respeita, Ricardo é uma pessoa maravilhosa. que incentiva, que acredita nela. É aquele homem que ele te valoriza como mulher, te põe pra frente e o melhor de tudo... Tá com fome? Daqui a pouco a gente Vai ali, ó, tá cheio de comida. Vai ali, ó. pega Ó, um... pega ali, vai lá. Fica à vontade. Pode Vai pegar lá lá o que que tem você tudo quiser. Pode ir. Lanchinho. Pode Vou ir, só tem terminar aqui, lanchinhos. tá bom? Tá. Vai lá com ela, ó. Agora me fala uma coisa. Hoje, se você pudesse falar com ela e não estivesse na frente de ninguém, o que você falaria como homenagem desse dia tão especial? É difícil, né, fazer uma homenagem pra Fê, porque eu amo muito ela, pela pessoa que ela é, e eu, assim, estimo tudo de bom pra ela, sucesso, alegrias, ela é uma mulher, assim, iluminada, e que eu desejo só coisas boas pra ela, uma pessoa muito especial. Bi, só você vir aqui já é um presente pra mim. Porque às vezes vai passando o ano e depois da pandemia, a gente acabou na pandemia, assim, passamos o ano na pandemia sem se ver. Ano passado, no aniversário das crianças, ela teve comigo. E só, eu gosto muito de Você nem me cultivar. convidou para o aniversário. Convidei, sim, senhora. Você só me dá cano, você nem vem, tá? Ainda faz essa cara de desentendida. É só pra ela parar de chorar. Né? Eu vi que ela ia começar para não acabar com a maquiagem dela. Daí eu faço isso, ela ri. Ela é pá. toda- Não, eu mas, conheço. ó, Mas eu fico muito feliz, porque é uma amizade da Bia que eu tenho prazer em cultivar. Né? Eu isso fico é muito bom, feliz né? de ver ela se tornando mãe, bem casada, businesswoman, quer dizer, tá aplicando tudo. Então a gente, é muito bom você ver a pessoa que você quer bem, né, Bi? Obrigada Bia, de ter vindo, Bia. Maravilhoso. Ô, Bia, você conhece o Renascer Praise? Conhece, eu levei ela no Já show do aqui, ó, do Inesquecível. seu lado? Conheço. Eu levei a Bia Eu no já show do fui. Inesquecível. Você conhece o Louvor Escape? Não, esse É o novo louvor do Renascer É o maravilhoso. Praise. Você vai escutar agora. Solta aí, Renascer Praise! Vamos lá. O inimigo
mas não vá, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da Esther faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, não vai, não vai, não, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, recebe faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, recebe paz, mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que ouça a voz, Deus te dá escape.
sensacional, Nossa, né? a música é muito linda, muito linda. A gente vai se despedir agora da Bia. Obrigada, Bia, Obrigada pela a você, participação. E você é a? E dela também? Sofia. Sofia, obrigada. Obrigada, Deus Bia. abençoe. Obrigada, Sofia. A gente vai para um rápido intervalo, mas segura aí, porque tem muita ainda homenagem para Bispa Fê. Vamos comer bolo, né, Pri? Vamos, daqui a pouco, hein? Segura aí. Olha, que surpresa, só surpresa boa. A Pri precisou ir, mas me alegrou demais. Pri, eu te amo. Obrigado por fazer esse primeiro bloco junto comigo, me trazer tantas lembranças boas da nossa história. E festa boa é quando a gente está com convidados que a gente ama. E tem algumas mulheres que têm feito a diferença no meu dia a dia, que Deus também tem me dado graça para que eu possa agregar, dividir um pouquinho do valor, da bênção e da experiência que a gente busca em Deus. E hoje eu estou recebendo aqui minhas mentoradas. Ah, que bom! Estou recebendo hoje aqui cada uma delas, pastora Mazé, pastora Kélia, Vivi, tia Keila, que é a minha tia, irmã da Bispa Sônia, mas faz parte da minha mentoria junto com a Marcela, né, tia? Que é a norinha dela. E é muito gostoso, a gente tem um grupo ali de 24 mulheres, né? A gente vai trocando ali experiências e eu queria agradecer por vocês estarem junto comigo hoje nesse aniversário, meninas. Boa tarde, boa tarde. Quem quer começar? Começa, tia Keila. Fala, Vi, tanto faz. Bom, para mim é um motivo de muito orgulho, muito orgulho, muita alegria e grande honra, porque Amém, te vi tia. nascer. Imagina, Te vi tia. nascer como pessoa, te vi nascer como menina, depois como mulher, como bispa. E hoje aqui está sendo mentorada por você, sua sabedoria, seus conselhos, desde hidratar o seu interior, né? Hidratar com água mesmo. E o que mais? Hidratar com a água da vida, né? Então, para mim, é muita honra eu estar aqui e poder celebrar o seu aniversário. Eu não me canso de dizer que você reuniu a doçura, a docilidade da sua mãe, a objetividade do seu pai, a sabedoria que vem do alto, né? Tudo isso com um toque de olhos verdes e de sorriso muito largo, muito lindo. É um orgulho mesmo. A Marcele também tem acompanhado, né? E o que Deus tem feito na vida da Marcele é um exponencial do que Deus tem feito na vida de milhares de mulheres através da sua mentoria, através disso que Deus pôs no seu coração, desse projeto maravilhoso que é o Mais Que Ver. Quantas mulheres têm se levantado de uma cama de depressão, de uma nulidade, têm se empoderado no Senhor, porque muitas pessoas falam sobre empoderamento, mas é diferente você ser empoderada no Espírito, né? Então, quero que Deus te dê muita saúde, Amém, tia. muitas alegrias Amém. e muita sabedoria mais ainda, Amém. para que você possa viver todas as vitórias que Deus tem para a sua vida, Ah, para sua te família amo, linda. tia. Eu também te amo. Minha tia querida, quando eu chamo a tia Keila, eu chamo tia querida, como eu porque gosto. ela é minha tia querida e é muito precioso para mim, porque tudo isso que a gente divide na mentoria é um pouco da história das mulheres fortes da nossa família que a gente carrega, né? Eu acho que isso vem muito da minha avó Janete, que era uma mulher muito forte, criou mulheres muito fortes, Bispa Sônia, a tia Keila é pastora, pastora Keila, o tio Davi também. E isso eu sempre também procuro transmitir, não só na mentoria, como para minha filha, para a Carol, né? Essa força, essa garra que, como mulher, quanto mais a gente entra em contato com essa força, mais a gente descobre a capacidade que Deus deu a cada uma de nós de viver as promessas que Deus tem para todas. Para todas.
E isso é muito prazeroso para mim. E é muito precioso porque quando uma pessoa da família identifica a verdade que você está falando, existe um lastro. Então, muitas histórias que você conta, muitos exemplos, eu que te assisto e te sigo, né? Eu vou dizendo assim, eu vivi isso. Eu acompanhei isso. É verdade. Isso é muito bom, né, tia? Obrigada, tia. Fala, Vi, te amo. A Vi é uma alegria para mim na mentoria. Né? Eu faço parte da primeira turma, da primeira turma. Da zero turma, que foi o Planejando, turma, né? Do Planejando. É verdade. Então, na verdade, assim, quando o conteúdo da Bispa Fê me encontrou, ou eu encontrei o conteúdo, porque, lógico, que eu te conheço já faz muitos anos, mas esse conteúdo específico, eu estava numa busca, assim, muito absurda sobre organização. Para você ter uma ideia, olha, o que eu já li de livros de produtividade, eu tive coachings, fiz coaching e cursos, e eu até fiz uma certificação de profissional de personal organizer, para ver se a organização vinha na minha vida. O problema da organização é que não é só uma questão física, é uma questão de mente. Então, a mente bagunça, se a mente é bagunçada, ela bagunça o ambiente, se o ambiente estiver bagunçado, ela bagunça a sua mente. Aí foi quando você entrou na minha vida, e eu louvo a Deus por isso. Eu me lembro que assim, a diferença da mentoria que você dá é que ela, de todos os gurus que eu já ouvi, ninguém fala como você chega a determinado lugar. Eles falam assim, você tem que chegar até ali, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você faça isso. Mas como? Se eu estou numa bagunça, como é que eu vou? Então eu me vi assim num novelo que eu não sabia de onde puxar. Sabe, casa, família, vida pessoal, rotina. E aí, quando... E a história da Vi é muito interessante, que me chama muita atenção. Eu sempre falo quando eu estou com ela, porque quando a Vi chegou na mentoria, ela tinha literalmente perdido um carro. Por causa da chave do carro, né, Vi? Conta um pouquinho desse episódio que aconteceu na tua vida. Nós estávamos morando em Londres, nós chegamos no ano passado, ficamos 4 anos lá. E lá em Londres, a gente morava em Kensington, e ali você não tem aqueles edifícios, eles são antigos e os carros ficam na frente das casas. E a casa que eu morava, ela tinha o meu quarto em frente da rua. Então, se você de fato não fecha o blackout, as pessoas te veem lá dentro, te veem no banheiro. Bom, e o que acontece? Nessa bagunça, nessa correria do dia a dia, que você não tem tempo de organizar nada, a gente saiu do hospital, minha filha voltou, a gente chegou, paramos o carro na frente de casa, pegamos a chave, colocamos, sei lá, Deus sabe onde. E o que acontece? Lá estava acontecendo, e assim, quando você não tem um lugar para colocar uma coisa, você não sabe de fato onde ela está. E é isso que eu iria orientar a gente. O que aconteceu foi que passou 3, 4 dias, como lá a gente faz tudo a pé, não usamos o carro, eu ia para a escola do lado de cá, de repente, cadê o carro? Cadê o carro? Aí a gente falou, bom, levaram o carro guinchado porque tinha isso lá, algumas regras que de repente a gente não conseguiu. O que aconteceu assim, aí depois a gente ficou sabendo que pessoas que passam procurando o sinal da chave. E aí a gente, que não sabia onde tinha colocado, a gente tinha uma chave reserva. E que não era qualquer carro, né, Vi? Era só um Jaguar. Era um Jaguar. Era. E aí a gente pediu as câmeras para a gente ver o que aconteceu. A polícia disse, olha, foi uma encomenda que fizeram, porque geralmente fazem esse tipo de carro, é um carro visado, fizeram uma encomenda, viram, acessaram a chave, muito provavelmente a chave deveria estar ali num range, né, num lugar que dava um sinal. Quem estava na rua. E assim, então a gente não conseguiu saber nem o que aconteceu, você entendeu? Então assim, coisas absurdas aconteceram. E foi quando aconteceu de eu te encontrar, exatamente. E foi muito prazeroso esse processo todo com a Vi, é muito gratificante, porque eu vi ela se organizando, eu vi ela tomando rédeas da vida, exatamente, na administração com a filha, exatamente, na administração com o casamento. E aí aconteceu dela precisar mudar de país e ela conseguiu fazer isso com uma fluidez
que... É muito complicado mudar de país, você sabe. Você demora um tempo para se adaptar. E quando a gente vai e volta de país, também demora um tempo. E ela conseguiu fazer isso com uma fluidez, com tudo aquilo que são os métodos e as técnicas. Porque estudar tudo isso é maravilhoso. Eu também estudo muito, mas é que eu falo para vocês na mentoria, meu papel é simplificar e trazer o que resolve. E que é isso que a gente quer viver. E que as pessoas não falam. Ninguém quer falar o que de fato... Então, assim, olha, o passo 1 é esse, o passo 2 é aquele, o passo 3 é aquele. Então, quando você vai fazendo, você consegue chegar ao objetivo. E tanto é que eu terminei... Eu não dava conta de uma janta, você sabe. Hoje, aí, logo depois, eu dei conta de uma janta e eu fiz um curso de marketing digital na Oxford, lá em Londres, onde eu tinha que dedicar 8 horas, 9 horas semanais. Que eu não tinha. Não sobrava. Não sobrava a hora. Então, ela não só deu conta da janta, organizou. Fiz um curso de 4 meses. Como ela fez um curso que, assim, no futuro está aí na bagagem, se for voltar, né, Vi? Exatamente. Sobrou tempo. Então, eu queria te agradecer. Vi, e falar você assim que orgulho. você não só é abençoada por outros âmbitos que eu conheço você, mas assim, você ensinou a gente a vencer o dia a dia. Porque quem não vence o dia a dia não consegue fazer nada no futuro. Porque o dia a dia, ele te engoda de uma maneira que você vive num looping que você não sabe de onde sair. Então, você foi o meu fio do novelo tirado. Querida. Obrigada. Ai, que eu possa participar sempre dessas alegrias. E muito, muito, muito. Kelly, fala, querida. Oi, Bispa. A Kelly entrou em dezembro, né? Dezembro, comecinho de dezembro. Aí participei da imersão e aí depois a gente já... Mas eu estava conversando hoje com ela sobre isso, né? O quanto mudou a minha vida em tão pouco tempo. Porque eu sempre fui uma pessoa que planejava, organizada. Mas havia necessidade de como fazer tudo aquilo dentro do tempo que eu tenho no dia. Né? E aí as primeiras mentorias foram: você precisa fazer a sua rotina mensal, o seu planejamento semanal, trimestral, anual. E era isso que eu buscava. E eu consegui sentar e fazer tudo isso e ver o quanto isto mudou, o quanto foi o diferencial. Porque na mentoria eu pego na mão mesmo e a gente no começo do ano, a gente investe ali 4, 5, às vezes até 6 semanas só na construção do trilho. Porque esse é o trilho, ele precisa ser forte. E é muito prazeroso para mim ver o que isso vai gerando de transformação na vida de vocês. Porque foi o que eu buscava também, sabe, pastor? Porque era isso, eu, lá atrás, eu ficava nesse loop. Tem que fazer muitas coisas, tem que exercer muitos papéis que toda mulher tem, com muita informação. Ótimo, mas como é que eu vou aplicar tudo isso? Né? Então, aí a cobrança interna, ela vai só sobe. E o como? E esse como eu fui buscando e fui testando. E de tudo que eu testei, eu peguei o extrato, assim, do melhor para que a gente vivesse isso na mentoria, dentro das ferramentas que realmente fizeram diferença para mim. As outras são todas interessantes, mas não me ajudaram efetivamente, né? E a gente não tem tempo, ninguém tem tempo a perder, né? Eu acho que eu falo para vocês, né? O tempo é um dos recursos que a gente precisa cuidar muito bem deles, né? Foram detalhes. Então, porque a gente faz a nossa rotina, mas olhar os detalhes daquele dia, acordar de manhã e falar, eu tenho isto para fazer, mas eu ainda consigo ler um livro, né? Já estou no terceiro livro, quarto já. Retomou o seu negócio. Sim. Trocou a sua cozinha inteira, lindíssima. Que bênção. Então, e eu comecei a colocar coisas na minha vida que não eram mais importantes, parecia não ser mais importante, mas que eu pude retomar e falar, isso é importante. Se o Senhor me deu, isso é importante. Amém. E a live também, além da mentoria, as lives de manhã. Então, tudo, nós não aprendemos só aquilo que é físico, aquilo que é organização do nosso pessoal, mas o espiritual. Amém.
né? Isso trouxe também um crescimento muito grande espiritualmente. Amém, pastora. A cada dia que eu escuto a live, eu saio dali e falo, vou trabalhar, Senhor, de uma outra forma hoje. Amém. Quando acaba a mentoria de noite, eu paro e eu olho e falo assim, eu posso fazer muito mais além. E eu tenho olhado e falo, eu preciso ser mais intensa. Cada vez que eu saio da mentoria, eu saio da live e falo, não, esse dia pode ser mais intenso. Eu posso fazer mais, eu posso dar mais de mim. E o Senhor espera mais. Então, você tem nos ensinado, Bispa, a fazer mais, até pelo Senhor, pela obra, por aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso trabalho, né? E com toda a intensidade. Não é só fazer, mas é fazer com alegria, com intensidade e saber que é para o Senhor, né? É tudo nosso, é para o Senhor. E isso é algo que não é um peso, não é pesado. A nossa rotina, ela fica leve. Fica. Né? Que é algo que você sempre fala pra gente. Rotina forte, vida leve. Então é isso. Eu estou muito grata. Amém. Estou muito feliz. Falei, não vou mais sair nunca mais dessa live da Bispa. Não largo Vou pra vocês também. sempre. Eu saio segunda noite, o Douglas fala, Fê, você sai iluminada da mentoria. Porque eu amo ver as conquistas de vocês. Amém. Amo. É um momento de alegria para mim, de começar a semana vendo que vocês venceram, vendo como eu vi o testemunho essa semana passada da Valéria, né? Eu dividi lá, que ela estava considerando, a Valéria também é uma das nossas mentoradas, e ela falando, eu vou sair, eu vou voltar para o CLT, eu não vou mais trabalhar com foto. Eu falei, não, esse é o teu dom. Ela é muito boa, porque quando a pessoa também não é boa no que faz, ou você se especializa, ou você entende que aquilo não é o teu lugar, né? Ela é boa no que ela faz. Eu falei, não. E eu fui pesquisar outros modelos de fotografia, porque o mundo está mudando muito, né? Então, às vezes, não é que você só precisa atualizar a maneira que você vai apresentar esse mesmo serviço. Porque, quer dizer, na era digital, todo mundo precisa de foto, né? Quem que não precisa? E aí, assim, Deus traz, eu me encontrei com um formato. E aí, ontem ela me testemunhou, Bispa, esse mês eu vou pagar uma das contas de consumo da igreja. Eu vou alugar o meu lugar próprio. Ela falou, Bispa, e mudou completamente. Eu falei, quando também alguém enxerga o que a gente carrega e acredita no nosso potencial. E eu acredito no potencial de cada uma de vocês, né? Quando a primeira vez que eu conversei com a Vi falou, Bispa, é porque eu não tenho esse histórico. Minha mãe não é uma pessoa assim muito de casa. E eu entendo, porque eu também fui formada por uma mulher que a gente sabe fazer tudo em casa, mas a gente foi formada para o trabalho, né? Mas eu falei, não, Vi, você vai conseguir, e conseguiu. Então é quando também alguém enxerga no potencial, e eu enxergo muito potencial em vocês. Eu quero participar das conquistas como, né, plateia ali, porque isso me alegra demais. Aquilo que eu mostrei para vocês essa semana, né, que eu fui para o trabalho, no encontro de líderes, e chegou lá, me apresentaram a Roda da Vida. Falei, gente... Nossa, é muito melhor, modéstia à parte. Foi maravilhoso. E aí eu pude falar um pouco da experiência da mentoria, né, e que eu já estava no trimestre, já tinha passado um trimestre, o quanto eu já tinha, né, entendido e quanta coisa eu tinha melhorado. Então, o mundo traz coisas para nós, mas que na mentoria a gente aprendeu, e a gente não aprende só aquilo que é humano. Porque o Espírito Espírito Santo nos visita. Isso mesmo. Obrigada. Glória a Deus. Pastor. Parabéns, eu te abençoe, e retomou o negócio dela. Verdade. Voltou a empreender como empreendedora com pijamas, que era algo que estava estacionado. Sim. E reorganizando a rotina, ela voltou a ter o empreendedorismo, que é algo que eu incentivo também em toda mulher. A Vi com a irmã, com as tiaras, a tia Keila nas vendas, que é uma baita. Isso é muito bom. A mulher empreendedora, ela sabe que ela pode contar com o fruto do trabalho dela também. Eu acredito muito nisso. Pastora linda, também esse ano que você começou comigo, né, pastor? Eu estava até pensando, eu falei assim...
eu me sinto quase como Mateus, quando Jesus olhou para ele na coletoria e disse assim: vem, me segue. E teve um dia que o teu olhar encontrou o meu. Eu estava tendo a oportunidade de contar um pouco de uma dor que eu estava passando, de uma dor que estava tirando as minhas forças emocionais, que eu não tinha mais recursos. E você, me ouvindo numa multidão de mulheres, você me chamou com o teu olhar. E você começou a falar do teu sentimento também em meio à dor. E você falou para mim assim: não existe dor que não gere fruto. E você vai gerar muitos frutos. E esse foi o começo da mentoria. E você foi trazendo, você foi organizando a minha vida. Você foi me mostrando que eu podia ser feliz mesmo vivendo a maior dor da minha vida. Você foi me dizendo que eu podia ter um ministério maravilhoso. Você foi me dizendo que eu podia ser feliz, que eu podia viajar com meu marido. Você foi me mostrando que eu podia cuidar da minha vida pessoal, física, emocional. E eu não podia deixar de estar aqui, porque você usou a sua vida para fazer isso. Você expôs a sua vida. Então, não existe mentoria, como a Vivi falou, não existe mentoria no mundo que o mentor pegue na mão do cara e fale para ele: faça porque comigo deu certo, eu venci, você vai vencer. E você fez isso com cada uma de nós. Nós representamos essas 24 mulheres e representamos as milhões de mulheres que estão nas lives, milhões de mulheres. E você diz para cada uma nas madrugadas, você diz nas manhãs, você diz: olha, você vai conseguir, vai dar certo, vai para frente. Então, eu não podia deixar de dizer isso e de te agradecer muito, 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 porque nós fizemos um contrato com você e com Deus, de que nós vamos escolher ser feliz. É esse compromisso que eu peço para elas. É a pulseirinha que a gente fez. E é o que eu desejo para cada uma de vocês. Obrigada, pastora, me emocionou demais. E é o que eu acredito. Eu acredito que uma mulher de pé, uma casa de pé, é uma sociedade de pé, uma igreja de pé. Eu amo ver mulheres vencendo. Amo, 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 amo. Porque eu sei o poder que uma mulher tem. É muito grande o poder de uma mulher. E ainda tem muitas pessoas que menosprezam as mulheres. Infelizmente, né? É uma coisa ainda velada, mas existe ainda uma religiosidade que se incomoda quando uma mulher está ministrando. Existe ainda no mercado de trabalho homens que não querem uma mulher ocupando alguns lugares que são feudos. Tem todo um trabalho de mulheres incríveis trabalhando isso, mas ainda existe. E essa própria mulher se auto-menospreza. Sim, porque recebeu tanto disso, tanto, que você já não se permite. Porque isso está no comportamento, isso está nas piadas, isso está ainda muito arraigado. Mas cada vez que uma mulher ocupa o seu lugar, ela está pavimentando o caminho para que outras ocupem o seu lugar. Então, para mim, é importante que todas as mulheres ocupem o lugar delas. E mudar essa sensação que muitas mulheres têm, né, de quando vê uma mulher bem, bonita, brilhando, ao invés de vamos virar uma constelação, vamos todo mundo brilhar junto, né? Não, às vezes tem aquele sentimento de, ai, como é que eu faço para apagar a luz dela, né? E cada vez que uma mulher se apaga, a nossa esperança como mulher, ela diminui junto. E cada vez que uma mulher brilha, nosso brilho do olho ferve junto, né? Então, eu me alegro muito, pastora, obrigada por cada palavra.
Eu amo vocês. Amamos. Demais, demais, demais. Ai, que bom, só gente que eu amo. O programa está muito especial, com aniversário a gente comemora assim. Obrigada, produção, que está me surpreendendo com tantas coisas boas, mas tem mais. Obrigada para você que está participando também do meu aniversário no YouTube, aqui na Rede Gospel de Comunicação. A gente vai para um rápido intervalo, porque, claro, a gente vai comer bolo juntos. Daqui a pouquinho tem bolo aqui no Bispa Fé em Família. Esse hábito pode mudar a tua vida para sempre. Sabe aquele hábito que parece pequeno, mas tem o poder de transformar completamente a sua forma de viver, de se relacionar e até de se enxergar. Você precisa saber quem você é. Eu não estou falando só de acorda cedo, bebe mais água, faz exercício. Claro que tudo isso é importante. Eu estou falando de uma nova mentalidade, uma nova maneira de pensar. É simples, é muito simples e ao mesmo tempo muito poderoso. Para de assumir essa situação como a pior situação da tua vida. Essa dedução de que essa é a pior situação da tua vida pode parecer bobo, pode parecer até um pouquinho de estresse, de ansiedade, de desgaste, que você poderia evitar só com isso, mas é inacreditável. O que acontece? A tua mente, o teu cérebro, ele acredita em toda a história que você conta para ele. Por isso que a gente ama história desde criança. E sem saber, você está criando filmes na tua cabeça. Só que a gente normalmente tem um roteiro de terror. Você sempre constrói a pior história possível. Eu sou assim, você é assim. Quantas vezes você já se pegou pensando assim: ai, meu marido não me atendeu, meu namorado não me atendeu. Ai, será que ele está conversando com outra pessoa? Marido não, né, gente? Graças a Deus a gente tem que casar com gente fiel. Mas namorado, né? O marido está atrasado. Ai, será que ele sofreu um acidente? Será que ele foi assaltado? Ai, a pessoa me respondeu com um joinha, né? Coisa chata, para de ser chato, gente. Não fica usando joinha. Responde com uma linha, né? Ai, será que essa pessoa está chateada? Será que essa pessoa está me ignorando? E aí você começa a criar uma série de teorias na conspiração na sua cabeça que muitas vezes não tem nada a ver com tudo que você está pegando uma crítica e você começa a construir um cenário de terror no seu interior. Só que o que acontece? Além de você ficar supondo, você ainda vai tirar satisfações. Aí você já chega com a pessoa, tipo, a pessoa está chegando da rua, sei lá, atrasou, o metrô, o ônibus, o trem, a chuva. Na maior das boas intenções, você já recebe com as pedras na mão, né? Aí pronto, você perdeu tempo, energia, você desgasta a sua relação. Por quê? Por causa de coisas que não aconteceram e não tem muita chance de acontecer. Eu adoro essa pesquisa, eu sempre trago ela para vocês. Você sabia que 92% das suas preocupações são totalmente inúteis? E quem comprova isso, nada mais, nada menos, é uma pesquisa de Harvard. Essa pesquisa comprovou que 92% das suas preocupações, elas só vão roubar a tua energia. Na pesquisa está comprovado que 40% das suas preocupações nunca vão acontecer, vai viver o resto da tua vida e não vai acontecer. 30% dessas preocupações dizem respeito a um passado, tá? Então não tem como você mudar, já aconteceu. E 12% é dos parpiteiros, é a crítica daquelas pessoas, gente, que nunca fizeram o que você está fazendo e estão querendo palpitar na tua vida. E 10% vai estar relacionada
com a saúde, né? Que vai ser a pior das suas preocupações. E apenas, presta atenção, apenas 8% são preocupações legítimas que realmente merecem a tua energia, o teu tempo e a tua atenção. Agora que você entendeu tudo isso, você deve estar se perguntando, amém, Bispa Fê, mas como é que eu vou mudar esse comportamento? Como é que eu vou abandonar esse hábito? Sabe como? Com a palavra de Deus. Filipenses 4:6 diz assim: não andem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês através da oração, através da súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Jesus Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o seu pensamento. O que Paulo está nos ensinando aqui? Troque preocupação por oração. Se você tem que encarar algo, encare através dos olhos da fé. E eu quero encerrar essa reflexão compartilhando com você 3 segredos que tornaram em pouco tempo a minha vida mais leve. E o primeiro de todos, sério, ele é o principal. Não leve nada para o pessoal. Só quem é imaturo leva para o pessoal aquilo que são críticas, muitas vezes até do ambiente de trabalho, onde as pessoas estão querendo fazer acontecer. Ou no teu relacionamento, marido e mulher, né? Quando de repente teu marido fala, ai, lava melhor essa louça, você já fala, ai, mas você está reclamando que eu não lavo a louça, nada disso. Ouça e fala, poxa, será que eu posso fazer melhor? Nós estamos aqui para ser melhor a cada dia. O segundo segredo para que você se livre dessa bobagem é tira a conclusão precipitada, tá? Espere os fatos, ouça, toda história tem 2 lados. Cuidado com a que você ouviu primeiro, para você não ser injusto com o outro lado da história. Cuidado com essa gente que passa na tua vida prometendo mundos e fundos. Normalmente você vai se decepcionar. E por fim, sabe qual é a maior proteção que você pode levar para o teu futuro? Espírito de excelência, uma marca da visão renascer. Faça em tudo o seu melhor, como se fosse para Deus e não para os homens. Você não vai nunca poder controlar a reação dos outros, mas você tem total domínio sobre o que você vai entregar. Qual é a tua ação? Quando você faz aquilo que você tem a fazer com excelência, com o que você tem de melhor, você pode descansar na certeza do que você está construindo e naquilo que você vai colher. Então, para de contar essa história de terror sobre o teu futuro, porque com Jesus o final sempre é feliz. Porque em tudo, você é mais que vencedor em Jesus Cristo. Eu, Bispa Fernanda Hernandes, vou ficando por aqui. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo. E para você da Rede Gospel de rádio e televisão, eu te encontro na próxima Melhor Notícia do Dia. Deus te abençoe.
Bispa Fé em Família especial aniversário, comemorando meu aniversário hoje com vocês e claro que não podia faltar quem no meu aniversário? Não podia faltar a Bispa Sônia. Desde o seu primeiro aniversário saiu de mim. Ai, graças a Deus. Não, olha, pra mim, eu sempre falo que você foi o mel que saiu da briga com o leão, que você é a luz do meu olhar, porque desde o primeiro zero momento que eu te vi, eu falei, meu Deus, Fê, sabe como é que eu chamava as pessoas? Que eu falava, vem conhecer a minha filha linda. Olha, eu tive uma nenê, você precisa conhecer como ela é linda. Desse nunca conheci, olha filha, você nunca conheceu um dia de feiura. Mas mais do que isso, você sempre foi a minha ajudadora, a minha querida. Eu sempre trabalhei muito. Por muitos anos, a minha jornada de trabalho era de 18 horas, 20 horas. Muitos anos foi de 18, 20 horas. Agora que eu estou mais fraquinha, umas 14, 16. 16, agora que você está sossegando. Né? Estou sossegando, eu diminui um pouco o ritmo. Mas você me ajudou a cuidar do teu irmão, nas fases de enfermidade, a administrar a casa, a criar o Gabriel, você que ia na escola, você quando, nas muitas vezes que eu fiquei internada no hospital, desorientada, teu irmão entre a vida e a morte, né? Às vezes você começou a orar por mim, Deus começou a te dar revelações. E aí, mãe, olha, Deus me deu uma revelação para esse encontro de mulheres. Deus me deu uma palavra para esse encontro de mulheres. Como era bom. Eu tenho algumas fotos na minha cabeça, quando a gente morava na rua Ônix, 46, que eu chegava com o meu uninho, eu já chegava buzinando. Você saía correndo, eu saía do carro, você pulava no meu colo. Era uma coisa tão boa. Como é bom estar como você me faz bem, filha. Você me faz muito bem. Como é bom saber que eu vou te encontrar, que eu vou ficar com você, que eu vou tomar um café, ou que a gente vai conversar nadas. 3 horas de nadas. 3 horas de nadas, as duas fazendo as coisas, cada uma de um lado, com o fone no ouvido. É muito mãe, bom. eu te amo. Muitos anos de vida. Obrigada. Que você, filha, seja muito mais feliz que eu, muito mais abençoada que eu, muito mais próspera. Em nome de Jesus, que essa unção que está sobre a sua cabeça e que transborde nunca falte. E que a gente possa ver também sobre os seus filhos, que são príncipes. Os 5 dos 5. Os 5 dos 5. Ela conseguiu ainda ter. Acho que eu amo tanto esse 5 dos 5 dela, que o último dela nasceu 5 dos 5, o B. Oh, meu Deus do céu. O B. E eu soube que ele nasceu às 5 da madrugada. Oh, meu Deus do céu, amor da vida da vovó. Raspinha do tacho. Oi, meu Deus do céu. E ele é um 5 dos 5 mesmo. Ele é 5 dos 5. Olha lá o Xenon de olho azul. Coisa mais linda. O Nonô, meu Deus. Ai, a Cacá, nossa, minha única menina. Única menina de olho azul. Mas... O Dave. Não, o Dave é assim, netos fora. Tem o Noves fora, então o Dave é o netos fora, porque o Dave é primogênito, né, gente? Né? Então, assim, aí já fica complicado. Ah, como é bom ser tua filha, mãe. Você cuida tanto de mim. Você sempre está fazendo com que eu me levante. E você não. Também. Agora vai. Mas vai mesmo. Vai ver se vai ou não vai. Se vai. Então você me ensinou a ser uma mulher forte. Enfrentar os meus problemas. Enfrentar os meus desafios. A lutar pelo que eu desejo. E eu aprendo todos os dias com a tua força. E com o teu amor a Deus. Fora o louvor, né? Fora o louvor. Que é a coisa mais linda do mundo. A minha alegria
extra o que eu amo e admiro Renascer Praise. Mas eu sei que é o melhor lugar para você. Te ver feliz com o Renascer Praise, como filha, é uma alegria no meu coração. Eles nem sabem, né? Ah, nada. O quanto que eu sou feliz em Renascer Praise. Então eu não deixo eles nem perceber. Eu nem dou na cara. Você não percebe. Nem percebo, não perceberam, percebo. né? Tá igual o Jorge Tadeu. Tá falando, bora, não a vida percebo. não vai. Misericórdia. Sou Jesus da minha então causa. Você traz o louvor, um louvor intenso, um louvor de cura. E existe Qual festa? você quer? Qual você quer ouvir? Ah, eu quero todos, mas hoje eu queria ouvir o Vou Clamar. Gente, Vou Clamar é muito a nossa cara, é muito a minha cara, é muito a cara da Bispa Fê. Porque nós não somos daquelas que desistem. Amém. Mas nós somos daquelas que, pela perseverança, herdam as promessas. Amém. Nós não somos das que voltam para trás. Nós não somos daquelas que retrocedem. Mas nós somos daquelas que uma olha para a outra e fala, vamos. Vamos embora. Vamos. É só uma fase. Luta passa. O que nunca termina na nossa vida, filha, nunca, é a unção de Deus. Amém, mãe. A unção e o dom de Deus é irrevogável. Amém, Luta, mãe. filha. Luta só deixa a gente melhor. Só traz para fora um louvor que não sairia se não fosse essa luta. Amém? A minha mãe fala assim, luta não é para você sofrer, luta é para você guerrear. E vencer. Então não fica sofrendo luta. Não. Sofrimento é dor inútil. Sacrifício vai valer a pena. Sacrifique e vença. Amém? Amém. Vou clamar, pastor Oséias. Vou clamar, pastor Oséias. Nessa multidão de vozes, são tantas as dificuldades. Eu não vim pra ser mais vim pra tocar nas tuas vestes diferentes. Ser como a criança que te entrega os pães e os peixes, aquela que encontra, vive e mata a sede. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagre. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagres, milagres. Eu vou clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagres. Eu creio. Ser como a criança que te entrega os pães, os peixes, aquela que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagre. Vai acontecer, filha.
não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagres, milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagres. Deus, eu roubo a multidão. Sei que agora é minha vez. Deus de toda compaixão, te toco agora pra viver milagres. Deus, eu roubo a multidão. Sei que agora é minha vez. Deus de toda compaixão, te toco agora pra viver milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagres, milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagres. Eu não vim pra ser mais vim viver milagres. Eu não quero ser mais vim viver milagres. Eu não vim pra ser mais vim viver milagres. Bispa Fernanda Hernandes. Oi. Você veio pra essa terra, sabe pra quê? Vim viver Veio viver. milagres. Em nome de Jesus. Amém! Obrigada, Renascer Praise, eu amo vocês. Aleluia! Aleluia! Agora tem bolo. Tem um vídeo surpresa. Vamos Vídeo lá. surpresa. Vamos ver Vídeo qual. surpresa. Enquanto a gente vai indo pro bolo, né? Vamos lá. Querida filha amada, você sabe tudo que você representa para mim. Do dia em que você nasceu, a minha vida foi completamente transformada, porque você nasceu com 2 olhões assim azuis. E sempre você foi uma criança muito querida, muito amada. E Deus deu graça e você se transformou nessa mulher tão linda, abençoada, mãe dos meus 4 netos. Isso realmente é uma grande bênção. Parabéns, parabéns. Que Deus continue te abençoando, que você tenha muita saúde no teu corpo, que você possa viver as realizações de Deus na tua vida. Eu te amo infinito. Você realmente é uma grande bênção. Fê, te amo. Parabéns. E hoje eu não posso esquecer também, porque a gente tem que homenagear o bem. 5 dos 5. Você vê como Deus é maravilhoso? Me deu dose dupla. Você e o Benjamin, então, a bênção da família sobre nós. Um futuro brilhante, Amém. Abençoado, em nome de Jesus. Amo vocês. Ah, te amo, pai, te amo.
Ele fala assim: não fica chorando o dia de aniversário, filha. Dia de aniversário é dia de comemorar. Então, Pá, obrigado por me ensinar a ser forte. A tua cobertura, a tua força, a tua sabedoria sempre será e é o meu guia nos meus dias mais difíceis. Que bênção a minha poder ser tua filha e te chamar de pai. Te amo demais, demais, demais. E agora eu quero convidar todo mundo. Todo mundo, vamos agradecer muito os nossos parceiros. Obrigada, que mesa linda. que mesa, que Deus abençoe. Que Desqualivida. Obrigada, querida, de vir participar com a gente desse dia tão especial. Obrigada, linda. Olha quanta coisa boa. Olha cada coisa gostosa. Eu volto aqui. Você volta? Não, eu volto. Deixa ela deixar o telefone para quem que é o seu vai telefone? fazer festa. Aqui. Tá assim mesmo. 011 99250 3693. Quem é? Helena. Helena. E no Instagram? Como é que é? @kitsqualivida. @kitsqualivida. Já leva a festa completa? Sim, completa. Que Coffee break, kit lanches. Tudo. Coquetel. Amei. Precisar. Nossa, olha só. Eu volto. Volta, vamos voltar. Olha, tem até tem mais coisa sucos Ai, especiais, tem um drinks sem álcool. Olha que coisa boa. JR Bartender, é isso? Isso mesmo. Muito bem, JR. Então vai comemorar. Tem drinks deliciosos sem álcool. Tem tudo sem álcool. A gente trabalha com mão de obra, com pacote completo, alcoólico, não alcoólico. Hoje, especialmente, aqui é tudo sem álcool para você. Muito bom. Deixa eu contar. Qual que você quer, mano? Kiwi. Kiwi. De kiwi? É. A gente faz igual Que no mistura caso que aqui você hoje, gosta? seria a mistura de kiwi com morango. É a que o pessoal mais gosta, que sai boa. bastante. Então também quero kiwi com morango. @JR Bartender aí nas redes sociais. Ai, que delícia. Enquanto está preparando, vamos chamar todo mundo pro bolo. Faz um de maracujá pra Pri, que ela tá precisando, ó. Faz um de maracujá pra ela. pra Pri. Pastora Pri, fala de Eu voltei Você voltou? Pra comer, né, amiga? Falaram que eu tinha que esperar pra comer o bolo. Que bom que você ficou. Puseram fogo na mão dela, meu Deus. Não, sério, Pri, você quer do quê? Tem kiwi, limão. O que você quer? Limão não. Não, às vezes gosta. Às vezes gosta. Não, eu gosto, só gosto de coisa gostosa. Eu Limão também. é bom. Quer igual o nosso, kiwi seu com deve- morango? Isso, Então coisas faz mais boas, um vai de me dar kiwi com limão. morango. E a Bia? Quem vai Bia, E a o que Bia, você você vai quer, querer Bi? de quê? Só morango. Só morango? Ninguém quer limão. Então, 3 kiwi com morango e um morango, JR. Tá? Meu, pode pôr uma pitada E aí? de Você morango e chegou limão, com, então. você chegou com Quem sabe o... vai A certo. gente tá com uma missão. E aí, posso acender? Pode, qual é a Vamos missão? lá. Bom, pessoal Obrigada pelo bolo. Vem todo Vem cá, mundo. vem Ai, todo eu tô mundo. dançar aqui, Da eu paro mentoria, Vamos. do 3, testemunho. 2, Eu sabia deixa que você eu estava acender por primeiro. trás, Adilson. Vai incendiar o cenário. Ah, Não vou incendiar nada. O bolo não é de verdade? É de Ó, o pessoal verdade, do eu Renascer Play, vocês podem comer. Vem! Vê se o garel. Vem queimar Ai, a mão aí, já caramba. porque... Parabéns a você nessa data querida. Muitas Te amo. felicidades. Ai, chuva! Anos de vida. E parabéns! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Te amo, Pri. Obrigada, produção. Obrigada, mãe, Pri, está aqui todo mundo. Não, Parte. Comer um pedaço. Olha os docinhos Vai. também, Vai, Pri. obrigado. Corta. Fazer um pedido especial. Bê, Meu pedido, parabéns pra Bê, você parabéns, também, filho, nós Benjamin. chamamos. Você como o bolo inteiro. Pronto, amém, glória a Deus. Meu chão! Quero ver! Sai do chão! Eu quero ver. Oh, 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 aleluia. Obrigado.
Rita. Obrigado, doces, arroba Apetite Doces. Bartender, JR, salgados, Lunes Salgados, açaí. Açaí Fruta Brasileira Oficial. Obrigado pelas bebidas. Espeto Supremo. Bolo da Madre. Lanches. Kits Qualivida. Obrigado a todos os parceiros.